Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha a tia Rebeca aqui novamente para iniciarmos a nossa aula de ciências. Vamos lá? Lembram que nós estamos estudando sobre as doenças? Hoje iremos falar um pouco mais sobre as doenças causadas por vírus. Acompanhe o vídeo a seguir. Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Achoo! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Achoo! A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas. Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova, ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças. Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como, por exemplo, o sarampo, a cachumba e a rubéola. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre os vírus. Legal, né? Atualmente, nós temos uma doença viral muito perigosa, que é o coronavírus, ou Covid-19. Temos algumas vacinas para combater, mas ainda não é o suficiente.
O vírus, ele sofre mutações, ou seja, ele fica mais resistente cada vez que ele se altera. Então, precisamos continuar nossas medidas de prevenções, que é sempre lavar as nossas mãos, o uso de máscara, continue adotando essas medidas. Então, crianças, agora você vai realizar a sua atividade no caderno. Um abraço e até a nossa próxima aula.